Quem escolhe nossos monumentos? Narrativas produzidas por estudantes é um projeto interdisciplinar desenvolvido pelos professores Tiago Augusto de Vardim de Oliveira e professora Vanessa Lopes Ribeiro. Este trabalho surgiu do desejo de desenvolver projetos de ensino interdisciplinar nas áreas de História e de Língua Portuguesa durante o período de ensino remoto decorrente da situação de pandemia mundial. A proposta consistiu em elaborar um livro com a turma de primeiro ano do ensino médio integrado em processos fotográficos, a partir de reflexões sobre os sentidos das estátuas existentes Brasil afora. A bibliografia básica utilizada neste projeto foram um filme, Uma História de Amor e Fúria, e um livro, Meus Heróis Não Viraram Estátua. A dinâmica, ela permitiu que ocorresse a aula interdisciplinar num momento síncrono, com a participação das estudantes, onde foi possível a interpretação, o diálogo, numa espécie de uma roda de conversa que está disponível no link abaixo desse slide. Os elementos relacionados à aprendizagem histórica, percebidos a partir das narrativas das estudantes, elas envolvem a expansão quantitativa da experiência com o passado, assim como a expansão da qualidade do pensamento sobre esse passado. A gente procurou trabalhar esse tema num processo de geração de sentido e significado, em que fosse possível estabelecer relações temporais, como no exemplo das fontes iconográficas ao lado, uma fonte do século XVI e uma fonte do século XXI, a respeito de uma mesma temática. Em língua portuguesa, foi trabalhada a produção escrita de um texto dissertativo argumentativo, mediada por exercícios de reflexão linguística, conforme fomos lendo a produção de cada estudante, né, coletivamente e depois individualmente. E também a construção de repertório por meio de letramento crítico. Outras formas de aprendizagem que interessam ao campo da história é o ensino da língua materna. A intertextualidade, ou seja, as referências a elementos discutidos em diferentes textos. A citação como recurso à plausibilidade das afirmações realizadas, referências a aspectos da relação com o próprio conhecimento e sua circulação na sociedade, como nos questionamentos sobre monumentos e logradouros públicos. A capacidade de elaborar novas perguntas, o que demonstra um envolvimento no processo de aprendizagem. Esses elementos podem ser percebidos nesses trechos contidos nos capítulos, biografias, textos, são biografias dissertativas, argumentativas, presentes nas produções. No primeiro trecho, né, a gente consegue perceber um texto de autoria em que a estudante coloca e se questiona, né, dados sobre a marginalização de um personagem em detrimento a outro, né, que pouco fez pela população brasileira. No segundo trecho, nós temos aqui um trecho em que a estudante compara, né, utiliza da estratégia comparativa na argumentação, né, entre um herói e outro, né, em que ela enaltece a Clara Camarão. E no terceiro trecho, nós temos aqui a produção de uma estudante que lança mão, né, em seu texto, de uma citação direta, em que ela coloca, né, de onde foi extraída essa citação, e depois comenta, né, volta para a perspectiva de autoria, para rechaçar, né, a ideia de valorização de determinados personagens e desvalorização de outros. E as referências são estas, né, utilizadas pelos docentes ao longo da discussão, no debate,
né? E também nas aulas síncronas específicas de língua portuguesa e de história.